Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina e temos muitas notícias. No vídeo de hoje o Vasco ainda está no mercado atrás de novos reforços. Acredito que depois daquela partida de ontem contra a equipe do Botafogo pela decisão da Taça Rio, a gente viu realmente que o Vasco necessita de ir no mercado e reforçar o elenco para a Série B. O elenco do Vasco está muito longe ainda de ser o elenco ideal para a disputa dessa temporada. Precisa sim ir ao mercado, contratar um zagueiro, um meio-campo, um atacante, com urgência até mesmo, eu falo, né? E o Alexandre Pássaro, é claro, ainda está de olho no mercado e temos novidades com relação a algumas negociações que podem surgir dentro do nosso Gigante da Colina, principalmente com duas posições relacionadas ali à zaga, o sistema defensivo do Vasco que vem falhando muito nessas últimas partidas, e também com relação ao ataque, um reserva para o Germancano. Então é claro, vamos falar sobre isso ao longo do vídeo, falar também sobre uma indenização que a Globo pode ter que pagar ao Vasco da Gama, uma indenização milionária e muitas outras novidades, estreia na Série B e é claro, você não pode perder esse vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar aqui as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu vou pedir aqui a sua inscrição que ajuda muito o nosso canal, faz com que a nossa família possa crescer cada vez mais. Então, se você está chegando aqui e ainda não é inscrito, se inscreva e ajude o nosso canal e também deixe o seu like e o seu comentário, deixa aí o que você está achando desse elenco, se você acha que é necessário trazer mais jogadores, contratar mais, deixe a sua opinião aqui embaixo e eu faço questão de responder a todos vocês, tranquilo? Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, porque ainda temos muitas novidades para falar no vídeo de hoje. Começar falando sobre o Sarrafiori, que foi um reforço do Vasco para essa temporada. Se eu não me engano, o 9º reforço do Vasco, né? Veio aí do Internacional, estava treinando normalmente, então por conta disso está com condições de jogo, ele pode já até mesmo estrear no sábado, porém hoje estará passando por avaliação médica no CT do Almirante. Segundo notícias, ele chegou no Rio de Janeiro hoje mesmo e já está no CT do Almirante, passando por períodos de avaliações médicas e também treinando. Ele já vai treinar na academia do CT e até mesmo poderá fazer alguns trabalhos com bola com a equipe que estará lá à disposição do atleta. Então, teremos aí essa semana toda para o Sarrafiori pegar entrosamento com a equipe, né? Realmente visando a estreia da Série B do Campeonato Brasileiro e tentando também a regularização do atleta. O atleta que precisa ser regularizado no BID da CBF, né? Para que possa estrear no sábado às 11 horas da manhã contra a equipe do Operário. Segundo notícias, é o foco dessa atual diretoria, está sendo prioridade tentar fazer com que o Sarrafiori venha a ser regularizado o mais rápido possível para que ele possa estar à disponibilidade do Marcelo Cabo já nesse jogo de sábado contra a equipe do Operário, né? E falando em Operário, tivemos notícias aí ontem, na parte da tarde, que o Operário assinou contrato com um antigo conhecido aqui da torcida vascaína, sendo ele o Rodrigo Pimpão. Tá aparecendo aí foto para vocês, o Operário que anunciou esse novo reforço. Inclusive o Rodrigo Pimpão pode estar presente no jogo contra o Vasco no sábado aqui em São Januário. Então é por esses motivos que muitas das vezes nos meus vídeos eu falo que realmente o Vasco pode ter uma Série B tranquila, porque os times, os clubes que estão disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro estão nivelados muito por baixo. Segundo notícias aí das pessoas que cobrem a fundo, né, a Série B, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Vasco é o melhor elenco disparado, né? A gente não tem ali outro clube, outro time que tenha um elenco que chegue perto com relação à qualidade dos atletas que estão atualmente no elenco cruzmaltino, como por exemplo o Cano, o Vanderlei, o Morato, o Leandro Castan. O Vasco tem inclusive até mesmo a maior folha salarial da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então o nosso Gigante da Colina é tido como um dos favoritos. E a gente vê através dessas contratações que realmente esses adversários do Vasco têm feito, né, para a Série B. O Rodrigo Pimpão, que acredito que seria um jogador até mesmo de Série B, Série C, Série D do Campeonato Brasileiro, é tido como grande reforço do Operário para essa temporada de 2021. Inclusive, a gente pode ver ele aí já jogando contra o Vasco no jogo de sábado em São Januário. Mas falando ainda sobre esse jogo, né, claro, a equipe está muito focada para essa partida aí do sábado, a estreia da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A diretoria diversas vezes faz questão de tocar nesse ponto, né, falar que a prioridade do Vasco para esse ano não é a Copa do Brasil, a prioridade do Vasco é a Série B, é o acesso à Série A e até mesmo, quem sabe, ser campeão da segunda divisão.
Essa é a prioridade, esse é o foco do elenco cruzmaltino, não quer saber de mais nada além da conquista e do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é claro, teremos essa semana aí de foco máximo nesse jogo, nessa estreia contra a equipe do Operário. O elenco que atualmente está com folga, a direção deu folga ao elenco hoje, no caso, né, domingo e segunda-feira. O elenco retornará às atividades somente na terça, aí a partir dali é foco total no sábado contra a equipe do Operário. Porém, segundo notícias, temos aí novidades com relação a alguns desfalques que poderão acontecer para esse jogo. Primeiro, com relação ao Marquinhos Gabriel. Segundo notícias, o Marquinhos Gabriel não sabemos quando ele estará apto a voltar aos gramados. Ele segue melhorando aí a sua parte física e por conta disso não deve estar disponível, provavelmente, né, não estará disponível para a partida de sábado contra o Operário. E durante, né, esses dois últimos jogos, principalmente das fases finais da Taça Rio, em que o Marquinhos Gabriel não esteve presente, a gente viu a falta que ele faz no elenco cruzmaltino. O Vasco necessita urgentemente ir ao mercado, contratar um meia, né, um 10, aquele meia armador realmente que possa comandar o meio-campo cruzmaltino. Esse é o papel que o Marquinhos Gabriel vinha fazendo na equipe, no elenco atual titular do Gigante da Colina, e quando ele não vem jogando como não jogou nesses dois jogos das finais da Taça Rio, a gente viu a falta que ele fez no elenco cruzmaltino. É um time que não pensa, é um time que não consegue trocar passe no meio-campo, é um time que tem uma deficiência absurda, né, para realmente comandar um jogo, e isso pode causar uma dificuldade já para essa estreia da Série B no sábado. Marquinhos Gabriel não estará presente, infelizmente, um reforço aí que realmente está mais de fora do que dentro dos jogos, né, do Gigante da Colina. E temos novidades aí com relação à volta. Primeiro, com relação ao Castanho e o Bruno Gomes. Os jogadores estarão provavelmente disponíveis já. Eu que trouxe vídeo falando sobre a possível venda do Bruno Gomes. Eu acredito sim que o jogador possa vir a ser vendido nesse meio de janela, meio do ano, né, das janelas europeias. A janela ali de transferência do mercado europeu que abre para negociações, né? Acredito muito que o Bruno Gomes não irá resistir a essa janela. É um jogador atualmente de seleção sub-20, seleção de categorias de base, até mesmo, quem sabe, pode até pegar uma seleção olímpica. É um jogador de muita qualidade e tem grande visibilidade no mercado europeu. Ele que ficou de fora dessas últimas partidas, não achei algo normal, porque até mesmo não houve justificativa para ele ter ficado de fora, ter sido poupado dos dois jogos finais da Taça Rio. Então acredito sim que há negociações acontecendo. O Vasco vem trabalhando, né, com sigilo total. Isso pode estar também acontecendo com relação ao Bruno Gomes, mas segundo notícias ele retornará aos gramados nesse jogo de sábado contra a equipe do Operário, e ao lado dele também o Leandro Castanho, que ficou de fora também desse último jogo contra o Botafogo da decisão da Taça Rio. E com relação ao MT e ao Ulisses, temos sim notícias com relação aos dois atletas. O MT, que sofreu aí uma lesão na lombar, né, tá quase 2 meses fora dos gramados, ainda não conseguirá retornar nesse jogo de estreia contra a equipe do Operário, permanecerá de fora. Um jogador que inclusive nessa última semana foi oficialmente contratado pelo Vasco da Gama. Agora ele é o jogador do Gigante da Colina, porém ainda permanecerá de fora. Quem sabe ali pro meio do mês de junho ele já poderá retornar a estar à disponibilidade, né, estar à disposição, aliás, da comissão técnica vascaína. E com relação ao Ulisses, também outro zagueiro que faz parte do sistema defensivo vascaíno, permanecerá de fora, mas o Vasco está totalmente focado e quer muito a vitória nesse jogo de estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. E com relação à Globo, né, a indenização, o Vasco aí que está com a Ferdi provavelmente lutando, né, para que o Vasco venha a ser indenizado. O Vasco que tinha um contrato com relação aos direitos de transmissão com a Globo até o ano de 2024, a Globo que pagava ali 18 milhões ano, né, ao Vasco da Gama e aos outros 3 grandes do Rio, ou seja, o Vasco em 21, 22, 23 e 24 conseguiria arrecadar 72 milhões de reais, e por conta, né, do contrato ter sido rescindido, sem nenhum acordo entre as duas partes, o Vasco perdeu esse dinheiro de certa forma e conseguiu apenas, para vocês terem noção, nesse ano 4 milhões com a Rede Record, a atual rede ali, né, atual canal de televisão que transmite o Campeonato Carioca. E por conta disso, o Vasco estará provavelmente entrando com a Ferdi na justiça procurando uma indenização, porque o Vasco foi muito prejudicado, né, nessa rescisão de contrato. E até mesmo, né, atualmente o Vitor Roma e o Luiz Melo, CEO e VP de marketing do Gigante da Colina, se posicionaram com relação a esse contrato que foi rescindido. Eles disseram aí, né, que esse modelo aí atual do Campeonato Carioca não atende ao que o Vasco quer. Eles entraram apenas porque realmente era o que tinha disponível, porque não foi nada bom para o Vasco. Ressaltou que todo o valor que o Vasco recebeu com o pay-per-view foi
inferior a 10 milhões de reais, ou seja, mal chegou na metade em que o Vasco iria receber caso continuasse, permanecesse com a Globo, né, com a Globo detendo os direitos de transmissão. E o Luiz Melo também falou sobre isso, falou que não pode repetir essa fórmula no próximo ano, ter a certeza de um mínimo garantido próximo aos níveis, né, recebidos com relação à TV Globo nos anos anteriores. Ou seja, nós vemos a partir daí que o Vasco está muito refém da Globo nesses últimos anos. O Vasco que lá nos anos 2000 bateu de frente, ainda na era Eurico Miranda, com a própria TV Globo, e parece que o jogo virou. Agora é o Vasco que depende, né, do dinheiro, dos direitos de transmissão da TV Globo para que possa se reestruturar financeiramente, mas de certa forma foi sim muito ruim. Acredito que não só para o Vasco, mas como para o Botafogo, para o Fluminense, para o Flamengo, esse atual padrão, né, de direitos de transmissão feitos pela TV Record e também com a Federação, o Carioca, que foi muito banalizado nessa temporada. Mas vamos seguir, que ainda temos novidades aqui no vídeo de hoje, e agora com relação a reforços. O Vasco segue firme no mercado aí, na busca por novas contratações. O Vasco, acredito que depois daquela partida de ontem, os torcedores vascaínos perceberam que o Vasco necessita trazer novos atletas para reforçar o elenco nessa temporada. A Série B não vai ser fácil, não adianta nós nos enganarmos achando que vai ser uma temporada fácil, o Vasco vai subir com facilidade. Eu acredito sim que o Vasco tem o melhor elenco da Série B do Campeonato Brasileiro, mas é um campeonato que vai muito além somente de elenco. Tem vários fatores que influenciam ali durante os 90 minutos de uma partida. Campo, um futebol mais pegado, né? Realmente um futebol mais duro. São vários fatores ali que fazem com que o elenco bom, o elenco qualificado, seja importante, mas não seja também a única coisa que interessa. Porém, por conta disso, o Vasco segue duro e firme no mercado, atrás de novas contratações. E como eu falei no início do vídeo, né, o foco atual do Vasco é um zagueiro e um atacante. E segundo notícias, o Vasco, após, né, esses erros defensivos que aconteceram nesse Campeonato Carioca, o gol que o Vasco sofreu contra o Botafogo, né, no jogo do Botafogo, foi um gol de jogada aérea, uma bola rebatida do Vanderlei, que acabou sobrando na cabeça ali do zagueiro do Botafogo, e ele fez o gol. Então, jogo a jogo, o Vasco vem sofrendo com gols de jogadas aéreas. Então isso realmente demonstra que há um erro, há uma falha no sistema defensivo vascaíno. Então por conta disso o Vasco vai ao mercado. Nós temos aí um zagueiro disponível que é o Dedé. Isso daí de certa forma traz grande felicidade para o torcedor. Acredito que o Dedé seria uma peça, na minha opinião, ideal para esse sistema defensivo, que poderia ajeitar sem dúvida nenhuma. É um grande zagueiro, um zagueiro que tem até mesmo uma identificação enorme com o Vasco da Gama. Poderia ele formar, na minha opinião, uma grande dupla de zaga com o Ricardo Graça ou até mesmo com o Castan. Poderia chegar para somar, a diretoria poderia ir mais a fundo, né? Tentar tratar de negociações com o empresário do atleta, mas vamos aguardar. Até o momento não tem nada com o Dedé, houveram sim sondagens, mas nada mais concreto com relação a uma negociação. Mas caso não venha o Dedé, acredito sim que a diretoria teria que ir atrás no mercado e trazer com urgência um novo jogador, até mesmo antes do início da Série B, para que o jogador já venha se entrosar com o elenco vascaíno, porque dessa maneira não dá. O Vasco que atualmente tem o Hernando, o Castan, Ricardo Graça, o Miranda e o Ulisses, né, no seu sistema defensivo, e nenhum deles é um zagueiro confiável, nenhum deles é um zagueiro que realmente tenha a credibilidade do torcedor, e o torcedor possa afirmar que esse é o zagueiro titular. Então o Vasco precisa ir ao mercado e trazer com urgência um atleta, e segundo notícias, a diretoria estará monitorando aí durante essa semana e da próxima um novo zagueiro para reforçar o elenco do Gigante da Colina. E além disso, é claro, né, temos atacantes. O Vasco precisa contratar atacante. O Vasco que não confia no Thiago Reis como um atacante reserva, estaria até mesmo procurando um outro clube para que o Thiago Reis possa vir a ser emprestado, né, ter ali um período de empréstimo de um período em um novo clube, para quem sabe possa retomar o seu bom futebol, que encantou o torcedor vascaíno de certa forma naquela Copa Sub-20, Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, que ele foi até mesmo artilheiro da competição. Então por conta disso o Vasco está no mercado, e temos dois nomes aí que atualmente chamam muito a atenção da diretoria e poderão vir até mesmo a ser contratados. Primeiro, o Bruno Rodrigues. Acredito que esse nome é um nome que tem muita força dentro de São Januário. Ele é um atleta que está atualmente no São Paulo, mas o seu vínculo é ali do Tombense, clube mineiro. Ele esteve na Ponte Preta na última temporada, foi um dos grandes destaques da Série B, um atacante muito bom, que pode atuar pelas beiradas de campo, novo, um rapaz realmente de muita qualidade.
Então, por conta do que fez na Ponte Preta no ano passado, ele foi o primeiro reforço do São Paulo para essa temporada. Porém, ele não veio a ser utilizado no São Paulo, o Crespo não gostou da contratação, virou a quinta opção do banco de reservas e até mesmo foi cortado, né, da lista ali de relacionados para o Campeonato Paulista. Foi colocado no lugar dele o Shailon e o Paulinho Boia, dos jogadores que foram até mesmo, né, oferecidos e tiveram nomes muito fortes aqui, especulados no Vasco da Gama durante certo período. E quem sabe, né, o Vasco poderia estar aí mais avançado com relação à negociação com o Bruno Rodrigues. É o Vasco que tem ali, o São Paulo, aliás, que tem uma dívida com o Vasco relacionado à contratação do Benítez, e essa dívida poderia ser abatida com a vinda do Bruno Rodrigues, um jogador que não tem muito glamour, então o salário dele seria um salário baixo e poderia, acredito que, ajudar muito o Vasco por tudo que fez na Ponte Preta nessa última temporada. Um jogador de muita qualidade da Tombense, atualmente está fora da lista de relacionados e é a última opção ali do banco de reservas do Crespo. E com relação ao Daverson, o Daverson aí que, segundo notícias, está fora dos planos da diretoria palmeirense. O Palmeiras, que, como eu já falei, tem muitos atacantes, o Luiz Adriano, o William, Rony e diversos outros que compõem ali o elenco, e o Daverson seria uma das últimas posições para ser, de certa forma, o atacante do Palmeiras, até mesmo não seria a opção nem para o banco de reservas. Então, por conta disso, o Vasco poderia sim, o Daverson que tem contrato com o Palmeiras até o final do ano que vem, o salário de R$500 mil, um salário muito alto, e o Palmeiras poderia estar buscando uma rescisão amigável com o atleta, e o Daverson que inclusive já se assumiu ser vascaíno, tá passando foto aí dele em São Januário ao lado do Eurico Miranda, fez parte de escolinha dentro de São Januário, é um vascaíno de coração e poderia, acredito sim, reforçar o Vasco, e demonstrou inúmeras vezes a vontade de um dia jogar no Vasco da Gama, seu clube de coração. Então, dois atacantes no mercado, Bruno Rodrigues e o Daverson. Acredito que o Bruno Rodrigues tem, assim, grande chance de vir reforçar o Vasco da Gama por conta do débito que o São Paulo tem com o Gigante da Colina e ser um jogador que não está sendo utilizado por lá. Poderia, sem dúvida nenhuma, até mesmo pelo contato, na influência que o Pássaro tem dentro do Tricolor, por ser o seu último clube, poderia vir reforçar o Gigante da Colina, e o Daverson, quem sabe, né, por conta de ser um vascaíno de coração e também estar livre aí nos próximos dias, provavelmente no mercado, poderá vir aí ser o reserva do Germán Cano. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que todos seus amigos vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e a nossa família possa, é claro, crescer cada vez mais. Muito obrigado, um grande abraço a todos, tenham um excelente domingo, fiquem com Deus e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!